assuma que ele possa ser escrito e tenta chegar à computação. Aí, essa ideia, por exemplo, também vai se encaixar aqui. Perfeito? Ou seja, a gente vai assumir que existe, aquele pode ser interpretado assim, né? Qualquer que seja a solução, ela é irracional. Aí, quando eu nego isso, existe. Lembra que a negação para todos seria o existe? Acho que eu já falei, não sei se eu já falei, mas certamente você já viu, né? Se eu fizer para todo x num determinado conjunto B de x, se eu quiser negar isso daqui, para todo x em B de x, a negação disso daqui, né? Seria equivalente a dizer que existe um x em um tal que vale a negação de B de x. Então, para esse caso aqui, você pode interpretar o U como sendo o conjunto das raízes. Né? Então, para qualquer que seja essa raiz, está dizendo isso. Né? Olha, essa solução necessariamente é irracional. Então, se eu quiser negar isso, eu digo o seguinte, cara, então vamos supor que exista alguma dessas raízes que seja racional. E aí, cara, assim, uma coisa que o aluno poderia naturalmente perguntar, que até comentado na aula passada, mas espera aí, professor, o senhor vai usar contradição, então, o senhor vai negar o que está sendo dito na questão? E sim, tá bom? Inclusive, esse é um modelo de questão que acontece até com uma certa frequência, de algumas vezes se utilizar mais de uma técnica de demonstração. Então, aqui a gente vai, de fato, utilizar duas. A gente vai negar a nossa conclusão, ou seja, a gente vai assumir que existe uma solução, e aí, em seguida, né, desenvolver aqui a argumentação, e no meio da argumentação a gente vai ter uma divisão de casos, que é o que caracteriza a demonstração por exaustão, tá? Ou demonstração por casos. Então, começando aqui, né? Então, assuma a redação básica. Eu achei que estava errado. Eu não fazer desse jeito. Assuma por absurdo ou assuma por contradição, só para você indicar, né? Geralmente o pessoal usa essa expressão de choque para você indicar que você vai estar utilizando uma demonstração por contradição. Então, assuma por absurdo. Que existe. Qual é o arco que o Uma solução falou que não aguentou mais começar a rir? Está entrando nesse arco aí. Uma solução X. Fala mais nada, só começando. X da forma A sobre B com para então, de partida, o raciocínio vai ser esse. Não consigo provar diretamente qualquer solução não pode ser escrita, né, com uma fração. Então, cara, assuma que não existe, né? Pode ser que tenha outras soluções irracionais. Esse raciocínio não rejeita essa possibilidade. Isso está dizendo o seguinte, cara, de todas as soluções, e aí, inclusive, pelo teorema fundamental da álgebra, se eu considerar que as soluções complexas, ele tem exatamente 3 soluções. Então, dessas 3 soluções eventualmente complexas, o que ele está dizendo o seguinte, o que ele está propondo, cara, racional nunca vai ser. Então, assuma o contrário. Pode ser que, de repente, uma, que é o que a gente está assumindo agora, uma dessas soluções seja racional e as outras duas sejam irracionais. A gente quer mostrar que, cara, mesmo numa situação como essa, significaria uma contradição. Basicamente, isso que a gente vai tentar argumentar aqui. Aí aqui, outra ideia que a gente já utilizou de questões passadas, inclusive do raiz quadrada de 2. Lá a gente dizia o seguinte, né? Olha, assuma por absurdo que ele é racional, né? É uma fração, etc. E aí desenvolvendo as contas. Mas assim, antes mesmo da gente pegar e desenvolver essa conta do raiz quadrada de 2, será formar sobre B, pegar o B, passar para o outro lado, levar o quadrado, usar a recistagem de paridade, tinha um besu, que eu acho que vocês devem recordar, que a gente utilizava, né, dentro do raiz quadrada de 2, justamente para chegar na pontuação lá no final. Vocês lembram qual era? A irredutibilidade. Essa é outra ideia que sim vai ser útil para esse modelo de questão. Tá bom?
Então, aqui, além desse fato, isso aqui é basicamente a contradição, a gente vai utilizar essa ideia que a gente já está acostumado, né? Sem perda de mineralidade, sem perda de generalidade, podemos assumir uma fração irredutível. E aí o conceito todo mundo sabe, né? Fração irredutível não dá para reduzir, não dá para simplificar mais. Né? Qualquer fração você pode deixar dessa forma. Eu vou fazer o seguinte, cara. Vamos pegar simplesmente essa expressão aqui, o x igual a sobre b. Substituir, né? Não tem muito o que fazer, tá bom? Simplesmente vai pegar o x da forma sobre b, substituir a equação, tentar desenvolver para ver o que vai dar. Certo? Então, vamos fazer isso. Então, substituindo, aliás, vou colocar isso aqui, a equação, é só para ficar direitinho, né? Só para ficar claro de raciocínio. Eu vou chamar isso aqui de 1, e esse negócio aqui eu vou chamar de 2, essa identidade. E aí eu vou colocar só assim, substituindo 2 em 1. Alcanço. Bom, substituindo faz 5 vezes a sobre b menos 9 a sobre b quadrado mais 4 a sobre b menos 9 igual a 0. Aí, novamente, viu, pessoal? Assim, a minha intenção, inclusive, né, ó, só aqui, nessa discussão dessa questão, é tentar até fazer um paralelo com as ideias que já foram discutidas. Tem algumas ideias novas? Certamente tem. Né, mas é interessante a gente tentar fazer esse paralelo, né, com coisas que a gente já viu, com ideias que já foram discutidas em aulas passadas, até para ficar mais fácil a gente assimilar. 7, não, aí fala, né? Falta dessa 7 aqui. Então, só esse começo a gente já percebe essa semelhança. Pô, Vinícius, beleza, assumimos que a demonstração, aliás, que é muito absurdo, que ficaria muito difícil tentar provar que qualquer solução desse negócio não pode ser escrita como uma fração de modo direto. Então, você assume que alguma dessas raízes, né, dessa equação é solução racional, e isso aqui é outra ideia, na verdade são meio que uma ou duas ideias, né? Assumir a questão da irredutibilidade, que é uma ideia que a gente já tinha visto lá no raiz quadrada de 2, e aqui uma mera substituição. Aí uma coisa que eu vou utilizar agora também é o seguinte, cara, quando a gente chegava aqui no raiz quadrada de 2, que é da forma A sobre B, eu até tinha indicado para vocês, poxa, eu quero utilizar, né, resultado de qualidade, e aí a maneira mais natural, né, assim, a gente pega aqui para o resultado de qualidade, era simplesmente pegar este B, passar para o outro lado e levar ao quadrado. Basicamente, né, pessoal, a gente inclusive fazer isso basicamente por quê? Porque eu quero trabalhar no universo dos inteiros. Do jeito que está aqui, o raiz quadrada de 2, que é da forma sobre B, e lá tem outro inteiro. E ainda que eu pegasse esse B e passasse do lado esquerdo, né? Raiz quadrada de 2 vezes B igual. Não tem muito o que fazer. Mas não elevasse ao quadrado, bicho, isso aqui está atrapalhando, né? Meio que está atrapalhando esse raiz quadrada de 2 para eu conseguir fazer alguma dedução em termos de paridade. Aí por isso, o mais natural, em uma situação como essa, é eu levar ao quadrado aqui para assumir com essa raiz quadrada de 2. Do mesmo modo, se fosse uma raiz cúbica, né? Se fosse raiz cúbica aqui e aqui eu tivesse raiz cúbica, eu já não ia pegar e ia levar ao quadrado, porque não ia me ajudar muito, porque a raiz cúbica do 2 ao quadrado, mas me ajudaria eu pegar a raiz cúbica do 2 ao cubo, correto? Então, essa ideia de tentar trabalhar nos inteiros, a gente também
vai utilizar aqui, ó. A gente também vai sim querer utilizar resultado de paridade. Então, de partida, do jeito que está aqui, né? Que aliás deixa até só reescrever essa equação, isso aqui naturalmente, os expoentes que tem cada uma dessas frações você consegue distribuir. Porque tanto na multiplicação como na divisão, a exponencial é distribuída, né? Esse caso aqui entre numerador e denominador. Então, essa mesma equação ela equivale, já que você pode distribuir, a 5 vezes a terceira sobre b a terceira, aí tem aquela segunda parcela menos 7 vezes a ao quadrado sobre b ao quadrado, mais 4 vezes a sobre b, menos 9, igual a 0. Até aqui, acho que está de boa e tal. Aí, de novo, eu quero trabalhar, usar resultado de paridade. Do jeito que está aqui, só assim, né? 5 a terceira sobre a terceira, menos 7 ao quadrado sobre a quadrado, etc. Eu não consigo, porque o lado esquerdo não é inteiro. As parcelas envolvidas, as parcelas, tudo bem que o lado esquerdo, como um todo, é igual a 0, né? E o 0, ok, eu não inteiro. Mas as parcelas envolvidas do lado esquerdo não são inteiras. Em geral, elas não tendem a ser inteiras. Tipo, continuando se essa fração é redutiva, etc., não é inteira. Bom, como eu quero trabalhar nos inteiros, o mais natural seria tirar o mínimo, ou simplifica, como o pessoal até gosta de fazer, para ir direto para como é que eu posso dizer? Para a expressão que de fato a gente quer trabalhar, seria pegar toda essa galera aqui e, por exemplo, multiplicar por b a terceira. Porque aí, se eu multiplicar por b a terceira, cada um desses denominadores vai aqui ser soma. igual, né? Tipo, de paridade, questão de paridade. Eles vão se tornar iguais em paridade depois disso? Ou não? Na verdade, a ideia de multiplicar por b a terceira é basicamente para assumir, porque o que é que está atrapalhando, né, de certo modo, esse negócio de ser um número inteiro nas situações. É justamente esse b a terceira da primeira parcela, o b ao quadrado dele. Naturalmente, se eu pegar e multiplicar a manipulação, né, multiplicar toda essa galera por b a terceira, esse b a terceira que meio que está atrapalhando, para ter apenas inteiros no lado esquerdo da nossa equação, isso deixa de ser um problema, correto? Que é o que inclusive aconteceria se você pegasse e tirasse o mínimo. Se você tirar o mínimo, o que, é que vai acontecer? Vai ficar b a terceira no denominador, aí você vai, tipo, o numerador esse aqui repete, b a terceira por b ao quadrado vai ser multiplicado por b e por aí vai. No final das contas vai ser a mesma coisa. Tá? Eu vou multiplicar por b a terceira, mas você pode interpretar essa multiplicação como simplesmente tirar o mínimo. Tirar o mínimo aqui desse lado esquerdo, menor múltiplo comum dos denominadores. Eu vou pegar toda essa pessoal aqui, ó, e vou multiplicar por b a terceira. Lado esquerdo e lado direito. Então, daqui, cara, a gente vai ter o seguinte, ó, 5 a terceira sobre b a terceira, eu vou até vezes, e aí aqui já distribuindo, né, o tal do chuveirinho, já distribuindo 5 a terceira sobre a terceira vezes b a terceira, menos esse camarada, 7 ao quadrado sobre b ao quadrado, vezes b a terceira, mais 4 a sobre b vezes b a terceira, menos 9 b a terceira, igual a 0 vezes b a terceira, ou 0 vezes qualquer coisa é 0. Então, eu só passo a repetir aqui o lado direito por 0. Porque eu... veja, por exemplo, se eu multiplicasse por b ao quadrado, eu até sumiria, se eu multiplicasse por b ao quadrado, a segunda parcela e a terceira parcela eu conseguiria deixar todo mundo inteiro. Mas a primeira parcela teria problema no b ao quadrado. Que ficaria 5 a terceira sobre b a terceira vezes b ao quadrado. Aí quando eu for simplificar, ainda ia sobrar o b no denominador. É praticamente só para cortar esse primeiro. É só para isso. Inclusive, é o que você... Repito, ó, se eu pegar e tirar aqui o mínimo, vamos tirar o mínimo desse negócio, é a mesma coisa. Se eu tirar o mínimo, ficaria o b a terceira. Entre b a terceira, b ao quadrado e b, o mínimo é b. Eu pegaria b a terceira dividido por b a terceira, ficaria 1, multiplicaria por 5 a terceira. B a terceira sobre b dividido por b ao quadrado fica b, pega este b e multiplica por esse camarada, menos 7 ao quadrado b,
B a terceira dividido por B, B ao quadrado, multiplico por aquele camarada lá, então ficaria 4AB ao quadrado, e B a terceira, que é como se fosse 1, né? Dividido por 1 fica B a terceira, que é multiplicado pelo 9B a terceira. Professor, eu tenho que multiplicar o outro lado da igualdade com o B a terceira também, não? Multiplicar o outro lado da igualdade. por B a terceira? Foi o que a gente fez, né? É porque o outro lado é zero. Aí zero vezes qualquer coisa sempre dá zero. Tá bom? Beleza, pessoal? Tem outra questão, não? Que tá com aí vai ficar assim, ó. Tipo, acortado, só que ali no 7 vai ficar 7 ao quadrado menos B ao cubo. Eu acho que vai ficar assim. Por causa Mas é a mesma não coisa. sei. Peraí, Então, vamos eu ver. posso pensar aqui, ó. Ou eu posso pensar que eu tirei o mínimo, tanto faz, ou multiplicar todo mundo por B a terceira, justamente para eu poder cancelar meio que está atrapalhando, né? Viu, pessoal? Meio que o que está atrapalhando justamente no denominador, para eu trabalhar só em cima dos inteiros. Então, quando eu multiplico, vai ter esse cancelamento. Vou pegar aqui de novo. Por exemplo, aqui vai ficar, ó, B a terceira com B a terceira some, né? O B ao quadrado com B a terceira, soma esse expoente aqui, fica só o B elevado a 1, ou simplesmente B. Aí um B a terceira, esse B aqui some, esse B a terceira soma, aí fica B ao quadrado, e ali deixa o 9 a terceira. É do livro. E tem muitas provas dele, do mesmo jeito. Aí Eu achei que era duas jeitos diferentes, cara. Do mesmo jeito. É o mesmo jeito. Ela botou só mais separado. É claro, né? Tipo, eu resolvi assim Agora não sei o quê. multiplicar Ele mesmo, tá? multiplica o B Só ao peguei e cubo até tentei pelo zero, multiplicar por B a terceira porque eu empreendo só o numerador. poderia Mas, multiplicar só se eu pela tirar igualdade, o não. resultado é o mesmo. É só porque esse denominador, se eu tenho uma fração que é tem que zero, multiplicar por dois lados. necessariamente o numerador é zero. Aí você colocaria uma linha a mais e tal, e aí na linha seguinte você ia concluir que este numerador, que é o que interessa, que é o que está aparecendo aqui, é igual a zero. Mas, repito, é a mesma coisa. Então, posso pegar, multiplicar todo mundo por B a terceira, ou tirar o mínimo e concluir que este numerador é igual a zero. Bom, até aqui, pessoal, antes de a gente pegar e prosseguir, é que às vezes acontece, a gente sai explicando, a gente chega lá no final, e professor, não entendi, né? Uma ideia lá do início, né? O senhor explicou e tal, mas não entendi, me perdi lá no fim das contas. Então, se a gente prosseguir até aqui, tá dando mesmo para acompanhar direitinho e tudo mais? Sendo Tá possível. dando, né? Perfeito. Cara, aqui, bicho, depois que a gente chega nesse ponto, a gente consegue utilizar as ideias de paridade. Aí, tipo, bem aqui, que inclusive é a sugestão que o livro propõe. Aí, como é que a gente vai utilizar as ideias de paridade? A gente vai utilizar para cada um desses camaradas aqui, do A e do B. Como assim? A gente vai, eu vou até montar tipo uma tabela, a gente vai ter assim, ó, A, B, e aí se a gente for ver todas as possibilidades em termos de paridade, né, a gente teria aqui A, ímpar, A, aqui não ficou legal, não, mas beleza. Ímpar, A, e aqui ímpar. Simplesmente a gente vai pegar e mostrar que, cara, em qualquer um desses casos, isso aqui sempre vai gerar um absurdo. Raciocínio no final das contas é isso. Então, se no final das contas a gente chegar numa contradição já viu? em qualquer um desses casos, Número 20. a gente vai concluir que, cara, o que foi que levou a essa contradição? Ou supor a existência de uma solução racional. a ideia é. Logo, Entendeu? toda solução Quando ele falou, eu daquela equação lembrei disso. vai ter que necessariamente ser irracional. Perfeito, pessoal? Não, É basicamente esse o argumento que a gente vai construir. O que a gente vai fazer agora é mostrar que em cada um desses casos, são 4, né?
aqui, cada um desses casos é um absurdo. Sempre vai chegar no absurdo. Mas essa equação aí, ela vai, tipo, não vai ter nenhum caso que vai ser papá, né, eu acho, nessas, ou vai? Não, é o primeiro caso, inclusive, que a gente vai... Mas tu vai, tá, mas no caso, tipo assim, tu consegue demonstrar que uma soma no caso é o principal, né, ali, e os do meio vão dar par, é? Isso, seria isso? A contradição com essa equação, tá falando? Não, isso aí que tu vai mostrar agora. Não, tudo bem, o que é que tem isso? Não, vai, pra eu entender. Porque eu já tô me perdendo. Vamos lá. Então, consideremos, né? Consideremos os casos. Eu até já adiantei para vocês, né, que esse tipo de frase é comum, né, nos textos e tudo mais, quando o autor ele quer indicar, olha, a gente vai dividir aqui em caso e tal, né? Aí é mais ou menos padrão esse tipo de frase, né, na redação lá do autor, para indicar que ele vai dividir lá em casos, o raciocínio lá para resolver o problema. Então, consideramos os casos aí, primeiro caso, vai considerar o caso de A e par, e B é par. Eu até fiz, cara, questão de desenvolver aqui a equação, mas assim, adianto para vocês que a equação mesmo em si, ela vai ser útil para os outros três casos. O primeiro caso nem era necessário. Vocês sabem dizer o porquê? Que eu já chego numa contradição se eu assumir que ambos são pares? Não é redutível. Exatamente. Certo? Inclusive é por isso que a gente utilizou a hipótese, essa CP de linearidade, né, que a gente botou por CP de linearidade, da fração irredutível, para já matar de cara esse primeiro caso. E esse argumento, né, vamos até escrever logo aqui. Então vai B é par, isso aqui não poderia acontecer, enfim. Neste caso, vou colocar assim. Neste caso. Ah, tá, agora entendi. Neste caso, teríamos que A sobre B não é, né? Não é uma fração irredutível. Pois, vou até colocar aqui, né? Pois A e B teriam o 2 com papel. Então, se tiver o 2, podia ser 3 ou 4, etc. A nota que não pode acontecer se a fração é irredutível pode ter nenhum fator em comum. E se a e B são, se a fração sobre B é irredutível, né, pode ter o 2 como fator em comum. Aí, uma coisa que eu acho que é bacana reforçar aqui nesse argumento é porque em prova, eu já vi aluno que utilizar esse mesmo argumento para outros casos, como por exemplo, né, podem utilizar para cá. Dizer que A e B são ímpares também chegaria na contradição e ia contradizer o fato da fração irredutível. E assim, isso é falso, tá, pessoal? Eu queria já deixar isso pontuado, porque, por exemplo, né, nesta fração não pode acontecer, para deixar claro, né, não pode acontecer uma coisa desse tipo, porque isso aqui não é uma fração irredutível. Você pode cancelar, dividir aqui fica 3, né, bem aqui fica 5, então ficaria 3 quintos. Então, esse negócio, a possibilidade da fração ter uma situação como essa não acontece, mas pode ser 3 quintos. E 3 quintos, perceba, é uma fração onde ambos são ímpares. Então, em tese, né, de partida, poderia sim a fração, tanto o A quanto o B, serem ímpares. Isso não contradiz a hipótese da fração ser irredutível. Perfeito? Mais uma vez, um exemplo bobo é esse daqui mesmo, do 3 quintos. É uma fração que é irredutível e tanto o numerador quanto o denominador são ímpares. Tá bom? Eu estou reforçando isso daqui porque em prova eu já vi aluno pegar e tentar usar esse mesmo argumento para esse último caso, ou até para outros casos. Já vi aluno até fazer isso aqui. Pegar este argumento e tentar replicar nos outros casos. Não funciona. Então, este argumento só funciona para esse primeiro caso. Os outros casos é um argumento diferente.
Hoje, de fato, a gente vai utilizar paridade, né? E vamos trabalhar em cima dessa equação. Perceba que nesse argumento eu nem precisei utilizar a equação. Na verdade, nem precisei. Tanto faz qual era a equação que tinha aqui, se eu já estava partindo do pressuposto que a equação é redutível, ambos serem pares, ok, isso já chega numa contradição. Aí, nos outros casos, aí não. Aí, de fato, a gente vai ter que recorrer à nossa equação. Tá bom? Ok. O que ele está querendo provar? É a contradição, cara. Tem um absurdo que isso aqui não pode acontecer. Por exemplo, neste caso, que eu escrevi aqui, teríamos que a fração não é uma fração irredutível, sendo que a gente não está assumindo que ela é. Não é a fração, eu até fiz questão de escrever, né? Porque teria o 2 com um fator em comum. Só que isso aqui está já no absurdo. Eu vou até reforçar aqui, não. Absurdo porque a gente está assumindo, né? Está assumindo que é a fração irredutível. Vai. Certo? Ok. Agora eu entendi. Esse negócio aí. Pronto, então, até esse primeiro caso está tudo ok, né, pessoal? A gente está acompanhando direitinho e tal. Aí vamos lá para o segundo caso, né? Aí eu vou até só repetir, que eu vou precisar trabalhar aqui com essa equação. Eu vou repetir aqui essa equação, nesse caso. Eu vou só repetir ela. 5 na terceira, menos 7, ao quadrado direita, aí 4 menos mais 4, menos 9. E a terceira igual a 0. Bom, neste caso, como é que a gente vai usar os resultados de paridade? Aí, assim, isso daqui, essa maneira que eu vou argumentar agora com vocês, vai ter a relação com direitinho, mas assim, não sei se eu já comentei, eu acho que eu deve ter comentado com vocês, né, e tal, outras vezes, que às vezes é interessante o cara ficar só naquela parte mais superficial e tal, embora seja importante em prova e tudo mais, você ter uma redação direitinha e tal, que prova todo aquele formalismo necessário para você demonstrar, né, uma certa propriedade, provar lá alguma coisa que você queira, mas muitas vezes você tem uma intuição assim por trás. Né? Então, antes de eu escrever, eu vou montar aqui tipo um diagrama que meio que vai representar a ideia que eu quero trabalhar com vocês. Aí, por exemplo, então, só para vocês entenderem aqui como é que vai funcionar aqui esse diagrama. Vamos lá usar os resultados de paridade. Usar aqui os resultados de paridade. Então, nesse camarada aqui, eu estou assumindo que é veículo. Então, pelos resultados de paridade, a gente sabe que potências de números pares sempre geram um número par. E até, né, se eu pegar um par e multiplicar por qualquer outra coisa, o resultado sempre é par. Correto? Então, daqui, cara, vocês vão concordar, coisa que essa primeira parcela é par. Correto? Essa primeira parcela aqui, ó, é par. A gente vai analisar cada parcela. E até um pouquinho mais forte, né? Esse mesmo argumento que eu acabei de falar com vocês, poxa, tem a ao quadrado, que já é par, né, na segunda parcela, e na terceira parcela também. Por fato de ter esse fator A, a gente também consegue garantir que ela é par. Certo? Então, até aqui, ó, você vê o seguinte, que esse camarada aqui é par. Que às vezes sim, às vezes não, mas... Este daqui também é par. Por causa deste fator A, Tipo, se tiver provar nenhuma questão todo mundo lembra, né, você pessoal, desse pode fato, se usar. pegar o número Uma par maneira, e multiplicar por qualquer outro inteiro, o resultado sempre gera um número par. Mas se Eu só não, estou mas se não, utilizando ele esse disse que tem que par para provar. cada uma dessas três primeiras Só parcelas. só terminar Como a gente está assumindo que o A é par, e as três primeiras parcelas têm o fator A, ou o fator A em si, né, ou uma potência dele, todas elas vão ser pares. A única parcela que não tem um par de jeito nenhum é só a última parcela por causa desse 9 ao cubo. O B é ímpar, a gente sabe que tanto quadrados como
essas potências, né, de ordem 3 de número simples sempre geram número ímpar, e multiplicação de número ímpar por número ímpar também gera número ímpar. Então daqui esse menos 9 ao cubo vai ser ímpar, certo? Então esse camarada aqui é ímpar. Bom, soma, diferença de números pares, né, sempre gera número par. É até um pouquinho mais geral, né? Não basta a gente pegar e somar os subtrair pares. Se tiver a mesma paridade, se eu pegar par e somar com par, vai dar par, ou, né, se eu pegar ímpar e somar com ímpar, também o resultado é par. Mas eu dei uma ênfase nos pares, porque, por exemplo, essas três primeiras aqui, ó, é tudo soma ou diferença de números pares. E aí, por esse resultado que a gente já conheceu, né, já trabalhando já de aulas anteriores, a gente consegue deduzir, ó, toda essa galera aqui, ó, ela é sempre, né, um número par. A soma ou diferença faz. É quando eu junto esse pessoal aqui, todos eles são pares. Certo? Professor, uma pergunta. Nesse caso aí, a gente já está considerando que é par porque a gente já aprendeu isso. Mas se fosse na prova, a gente teria que provar que, por exemplo, a potência de um número... Não, assim, em prova, se não tivesse no pedido, para provar especificamente esse resultado, seria só fazer referência. Vou fazer referência, a gente já viu, já sabe, né, que se A é par, então a parada é par, ou se A é ímpar, só fazer referência. Não precisa provar nada. Não precisa provar nunca. Ok, pessoal. Aí, por exemplo, tipo, ficou então esse pessoal todinho aqui dá um número par, essa última parcela é ímpar, só que a gente sabe que se eu faço soma ou diferença, tanto faz entre um número par e um número ímpar, o resultado é ímpar. Então, se eu pegar essa galera e subtrair com esse ímpar, isso daqui tudo é par. Se eu subtrair com ímpar, o resultado teria que ser ímpar. Então, todo esse pessoal aqui do lado esquerdo teria que ser ímpar. Acontece que todo este lado esquerdo está igualado a zero, e zero é um número par. Né? Claro, não pode um número ser par e ímpar ao mesmo tempo. Absurdo. Caralho. O zero é par, mano. Aí tipo. Ou não Tava par. É porque qualquer par, qualquer paridade somada com ímpar dá ímpar, mano. Ah, é somar. É, ó. Soma, qualquer diferença pra somar, diminuir. Mas antes de fazer Não. a relação que Ainda do hábito. A multiplicação não importa, porque ela vai resultar em um par. Ela vai resultar em um par. É. Aí dá isso aí. É. inclusive, se já tiver ficado claro, basicamente esse mesmo tipo de raciocínio, viu, pessoal? Basicamente o mesmo tipo de raciocínio, vocês tentem fazer nos outros dois, para esses dois últimos casos, se já tiver ficado claro, vocês vão perceber que sempre gera uma contradição. Certo? Sempre gera uma contradição. Pronto, agora eu vou só escrever a parte como é, porque se eu fosse direto para esse aqui, pô, porque é um negócio muito superficial e tudo mais, mas creio eu, né, com esse diagrama aqui, fica claro aonde está a contradição. Né? Porque do lado esquerdo você está gerando um número ímpar e do lado direito está gerando um número par. Inclusive, perceba que esse argumento não poderia aplicar ele no primeiro caso, né? Por isso que a gente viu que teve uma divisão em caso. E no primeiro caso, eu ficaria na contradição se todo mundo for par. Se eu tivesse tanto fator A quanto fator B pares, todas essas parcelas aqui seriam pares, do lado direito par e beleza. Você tem um par e do lado a par. E daí, né? Não tem nenhuma contradição. Por isso que no primeiro caso a gente utilizou um outro argumento que é aquele da irredutibilidade, mas que só funciona naquele caso. Fração irredutível, logo os dois pode ser par, só funciona nesse caso. Nos outros casos, é esse negócio de paridade. Aí, bom, eu vou escrever agora para apagar, mas para quem tiver curiosidade, tente reproduzir esse mesmo argumento, fazer um diagrama similar para os outros dois casos, só para vocês perceberem. Beleza, agora vai pro próximo conteúdo, né, professor? É o próximo conteúdo já? Agora? Tem até um modelo aí que a gente faz, mas